Parabéns, gordo. Irmãos, ou melhor, vou perguntar para eles, né? O que encontro de princípios é? Encontro de princípios, irmãos, é um sopro de Deus na nossa vida. Dos vários retiros espirituais que nós fazemos, eu considero o encontro de princípios um dos mais profundos na sua temática, no seu propósito, no nível das ministrações. E o encontro de princípios deveria ser o segundo encontro que você faz na casa. Primeiro é um encontro com Deus, onde você tem a primeira experiência, é resgatado, é preparado, levado para o batismo nas águas. E depois de você ter essa primeira experiência, você precisa aprender a caminhar por princípios bíblicos. E aí vem então a escola de princípios, o encontro de princípios, que juntos cumprem esse propósito na nossa vida, não fazem mágica, mas nos dão um caminho. E é cada um que decide qual caminho vai seguir. E estes irmãos, eu tenho uma convicção muito grande que foram muito impactados este final de semana. Alguns momentos eu estava lá e presenciei, como diz, ao vivo e a cores. Outros momentos eu lá não estava, mas tenho certeza que a palavra de Deus, quando anunciada, jamais volta vazia, sem cumprir o seu propósito. Por isso nós podemos ter um leve entendimento do que Deus faz, ou fez, ou está fazendo, através de testemunhos. Tem alguém que queira testemunhar? Diego? Isso aqui é fruto do centro social. Isso aqui é rocha, hein, irmão? Isso aqui prefere deixar por último? Olha, você viu, já está estratégico. Alessandra, então? Alessandra não, Andressa. Fica à vontade, Andressa. Boa noite, irmãos. Eu fui meu primeiro encontro de princípios em 2010. Bonitinho, já falou lá. Todos os encontros da casa, fiz tudo. Mas em 2016 eu saí da casa por causa de uma decepção com um líder aqui. E saí da casa. Fui em busca de outra igreja, enfim, não deu certo, me desviei. Fiquei uns 2 anos desviada. E aí voltei para Jesus quando eu engravidei novamente. Voltei para Jesus numa fase muito difícil, porque eu não queria engravidar. Até testemunhei lá mesmo, vou falar aqui. Não queria engravidar e, enfim, queria tirar minha vida por causa da gravidez. Mas graças a Deus não tirei e voltei para Jesus num culto online. Lá de Porto Alegre, uma igreja lá do Rio Grande do Sul. Falei que já era profética da pastora Banda. Enfim, aí tava pulando de galho em galho, igreja em igreja, e eu não tava sentindo ainda a alegria que eu tinha ao estar aqui, nessa igreja. E aí um dia uma amiga minha, que ainda está desviada, mas ela vai voltar em nome de Jesus, falou pra mim assim: Andressa, vamos lá na casa, porque as pessoas que fizeram aquilo com a gente não tá lá mais. E eu falei: não tem nada a perder, vou lá com você. Se você quiser ir na Universal, eu te levo. Vamos lá, eu quero que você volte pra Jesus. E aí eu vim, irmãos, mas eu vim achando que a casa ia estar com um teto de bronze. Eu pensei assim, tanta gente fala tanto, né? O povo fala aqui, fala ali. Eu falei, vamos lá, não vai ser nada, eu vou com você, vou continuar na igreja que eu estou. Tinha membrado na igreja que eu estava, tinha uma semana. Quando eu pisei ali naquela porta, a pastora Vânia estava lá, me abraçou e falou pra mim assim: bem-vinda à sua casa. Minhas pernas tremeram e eu senti em casa novamente. E naquele momento eu falei assim: meu Deus, muito tempo que eu não sentia aquilo, eu estava morta. E aí mandei mensagem pra pastora Vânia, eu preciso conversar com você, resolvemos tudo que tinha que resolver. E uma coisa que me marcou, ela falou pra mim: Andressa, nunca mais vou esquecer, existem plantas que se você tirar de um vaso e colocar no outro, elas morrem. E eu tinha morrido. E aí eu falei, realmente eu tava assim, agora quando eu tô indo no culto, e eu falava, gente, eu nunca mais piso nessa igreja. Abraão e Ivana, eu não quero saber, eles não fizeram nunca nada pra mim. Nunca, os dois nunca fizeram. Mas eu fiquei chateada na época, eu falei assim, nossa, eu fazia tanta coisa lá e eles não me procuraram. E aí a Vânia me falou a história verdadeira, e aí eu falei, eu tinha certeza. Porque o caráter da Vânia e do Abraão é inegociável, gente. Não existe, eu tô falando isso por experiência própria, eu rodei procurando. E aí meu marido agora falou pra mim assim: a gente tinha achado uma igreja aqui perto de casa, você vai voltar lá pro centro? Eu falei: vou, eu moro em Benfica. Eu falei: eu não consigo, porque onde eu estava indo, qualquer lugar, eu assistia o culto e à noite eu tinha que ver culto online, porque eu não me alimentava. E aí eu vim aqui na igreja e falei: eu saio aqui até parece que eu comi uma feijoada, eu não preciso de mais nada. Porque o Abraão, não é porque eu tô na frente dele, eu falo isso pra todo mundo. E aí ele veio aqui domingo passado, e ele saiu daqui e falou assim: não tem.
não tem igreja realmente igual essa, não tem uma pregação igual a do Abraão. Não para de falar do culto do Abraão, fica falando toda a vida do Abraão. E é isso. E aí eu fui pra esse encontro, a Vânia vai lá, eu falei assim, nossa, não tem expectativa de nada, já sei de tudo. Gente, pensa numa pessoa que não tem nem mais lágrima pra chorar aqui. Eu fui amassada, moldada, levei pedrada, saí marcada. Literalmente. Deus falou pra mim assim, ó, você tá lutando comigo? Jacó saiu mancando, você vai sair marcada. E eu saí marcada. Em nome de Jesus, esse encontro realmente pra mim foi impactante. Amém. Aleluia. Outra coisa. Eu pedi perdão pra pastora Vânia lá no retiro, né? E eu peço perdão também pro senhor, pastor, porque um dia eu pensei o contrário, deixei que pessoas falassem pra mim coisas e eu não protegi, né? Como o senhor disse lá no encontro, não protegi. Eu não estavam protegidos da forma que estavam e eu achei que estava forte, tá? Você não pensa que você tá forte e não precisa proteger, não, porque eu achei que eu estava forte e foi aí que eu caí. Cauã, como é que foi seu encontro, Cauã? Foi impactante. Eu estou com bastante vergonha. Contei esse testemunho, eu testemunhei lá no mas eu quero compartilhar. Antes do encontro, eu estava totalmente perdido. Eu não me sentia amado, me sentia feio de todas as formas, não me sentia especial para Deus, nem mesmo me sentia especial para os meus pais, não me sentia. E o que eu fiz? Em meio de Satanás jogando flecha na minha cabeça, eu fui buscar refúgio lá fora. E eu comecei a fazer as coisas que pessoas do mundo faziam para ver se eu era aceito. E eu achava que eu não era aceito no lugar que ninguém gostava de mim. Deus me amava. Eu ia no Amway todo sábado e eu via gente receber um chamado e eu falava, eu não tenho nada para mim. Eu não queria ir no encontro de Cristo, não queria mesmo. Eu briguei com a minha mãe, briguei com meu pai, porque eu queria. Falei também que eu fiz escola de discípulo na faculdade. Não achava que ia mudar nada. Mas eu cheguei lá e Deus mudou completamente. Uma frase que Deus falou pra mim, marcada no meu coração. Ele falou assim pra mim, você não é o que as pessoas dizem que você é, você é o que eu digo que você é. Deus usou duas pessoas para falar comigo, que foi a Ju e o Capo, mas as duas pessoas que eu tenho agradecido muito, você, minha mãe, me funcionou, sempre estava comigo, você, pai, eu te amo, eu te amo, te amo, eu só tenho a agradecer a Deus e agradecer a Deus por ter eles comigo. Vocês nem me contam. Eu estou voltando para casa totalmente diferente. Amém, aleluia. Tem mais alguém que queira testemunhar? O Diego quer ser o último ainda, não sei porquê. Tem mais alguém? Queira? Vitória? Juliana? Tô curada. Mas eu cheguei quando eu descobri que o encontro ia ser lá no Amas, eu comecei a entrar em desespero, porque lá foi meu encontro com Deus. E eu não encontrei com Deus no meu encontro com Deus. Eu saí de lá completamente frustrada e pior do que eu tinha entrado. E as pessoas falavam pra mim, o encontro é tremendo, o encontro é isso. E pra mim ele não foi. Porque Deus não fez aquilo que eu achava que Ele tinha que fazer na minha vida. E eu saí de lá frustrada. Então quando anunciou que teria um encontro de princípios, eu já estava sem expectativa para ir. Aí o Abraão mandou no grupo da escola de pastores, os pastores em treinamento que não participaram. Nossa, esse negócio é aqui. Teria que participar. Aí eu falei assim, eu vou ir por obediência. Porque se tem uma coisa que eu aprendi que eu sou, é obediente aos meus líderes e obediente a Deus. Eu posso estar no meu pior dia, eu posso não querer fazer, mas ainda assim eu escolho ser obediente. Quando ele mandou que a gente teria que ir,
criar expectativa. E quando eu cheguei lá, eu comecei a entrar em desespero. Porque eu falei com Deus, se eu sair daqui da mesma forma e que eu saí no meu encontro, eu não sei o que vai ser de mim. E desde o primeiro momento, da primeira coisa que aconteceu, eu já fui marcada. Naquele primeiro instante, eu já sabia o que estava acontecendo, eu já tinha entendido tudo. O Espírito Santo ministrando em mim, mas eu falei, não vou chorar. Porque no meu encontro, eu chorei por emoção. E aqui eu não quero emoção, eu quero verdadeiramente encontrar com Deus. E foi isso que aconteceu comigo lá. Só que desde aquele dia que eu abracei o pastor, a minha vida mudou completamente. A minha vida fez completamente uma transformação. Deus começou a tratar em mim, porque eu estava aqui na igreja. E eu não sei se vocês estavam aqui na terça-feira, que o Abraão deu um testemunho sobre uma pessoa que queria desistir. Quem tinha abraçado ele ali foi eu, aquele testemunho que ele deu aqui na terça-feira. Era o meu, porque eu não acreditava mais em Deus. Eu, pastor em treinamento, líder na casa, fazia de tudo, estava sempre rindo, fazendo as pessoas sorrirem, mas eu não acreditava mais em Deus. Eu não acreditava mais no meu chamado, eu não queria mais saber do meu chamado, porque desde quando eu descobri ele, eu pensei que eu iria me perder. Eu pensei que Deus iria fazer eu perder por causa do chamado que eu tinha. Quando ele falou para mim que ele queria que eu fosse profeta, que ele queria que eu fosse pastora, eu passei a odiar pastor, eu passei a odiar profeta, porque nesse altar e em tantos outros, é tanta sujeira que acontecia. E eu vendo aquilo, Deus me mostrando discernimento de coisas que aconteciam aqui há anos passados. Eu falei, eu não quero ser assim. Eu comecei a ficar destruída porque eu não queria ser como essas pessoas. E eu pensava que todo pastor e que todo profeta era dessa forma por causa de uns e outros. E Deus começou a me aproximar dos meus verdadeiramente pastores. Eu descobri o que é ser pastor, o que é ter um pastor com Abraão e com a Vânia, porque a referência que eu tinha, infelizmente, me destruiu. Eu ouvi coisas que me fizeram parar, eu ouvi coisas que me fizeram pensar, eu não quero ser pastor, eu não quero ser profeta, por que Deus me deu esse chamado? Toda vez que eu escutava essa palavra, eu tinha uma raiva no meu coração, porque eu falava, eu não quero estar aqui, eu não queria estar aqui. Eu sempre brinquei, eu sempre lutei com Deus para mim não estar aqui. E às vezes vocês me vinham aqui tão espontâneo, tão alegre, mas dentro de mim cortava o meu coração, porque eu tinha medo de me corromper. Eu tinha medo que o altar corrompesse o meu coração. Eu estava com os meus princípios distorcidos. Mas naquele encontro, o que mais ele levantou pessoas para falar para mim é que eu era voz profética. Aonde que eu ia, uma pessoa vinha, você é voz profética. Eu não costumo ouvir revelações de outras pessoas, mas lá, quantas pessoas Deus usou para afirmar e para falar na minha vida quem eu era. Eu já sabia, mas eu não queria aceitar. E às vezes tem pessoa que olhando para mim também que não quer aceitar o chamado, que não quer aceitar o que Deus falou. Não adianta correr, como diz a Ana Luísa, ele vai ficar na curva. Foi aquilo que ele fez comigo lá. O encontro para mim foi realmente impactante. Eu saí de lá transformada, eu não tenho mais vergonha de dizer que eu sou profeta, que eu tenho esse chamado, que ele me escolheu para estar aqui. Porque eu verdadeiramente conheci que são princípios bíblicos. E eu quero e preciso praticar isso, porque eu cansei de ficar na caverna. Eu cansei de me esconder, eu cansei de não deixar mais Deus ser quem Ele é na minha vida. E se hoje você está aqui como eu estava, eu quero liberar sobre a sua vida que o desatar e que o mover vai acontecer. E chamados que estavam parados, e pessoas que estavam travadas, o Senhor vai destravar, assim como Ele fez na minha vida. Lá do centro social, o nosso caçula do centro social, de todos os homens que estão lá em tratamento. Diego é o mais novo, 20 anos, né, Diego? 20 anos. Vocês estão vendo ele assim hoje. Não posso dizer que chegou lá, não. Quando você chegou lá, seu cabelo tinha quantas cores? 3 cores. Eu olhei para a cabeça dele, mas que moda é essa? Logo deram para ele o apelido, napolitano. Sabe o sorvete napolitano? Aquelas mesmas cores ele pintou na cabeça dele. Foi assim que ele chegou lá. E Deus tem feito uma obra na vida do Diego. Como é que foi esse encontro, Diego? Meu encontro foi impactante, realmente impactante. Já fui no encontro de
mover de Deus acontecer. Então eu fui desacreditado, mas antes eu estava lá no centro social, subo ao monte todos os dias, falando com Deus: Deus, eu não quero sentir emoção, eu quero viver o que o Senhor tem para viver para mim, revelando sim as minhas vontades, seja feita a tua vontade. E todo mundo aqui conhece a história de José, foi vendido pelos irmãos, Deus o fez autogovernador do Egito. É bem parecido com a minha história. Quando eu tinha meus pais, eu fui vendido por meus pais. Meus pais eram usuários de droga, de crack. Não sabia disso, só minha mãe que sabia, ela não está aqui, infelizmente, porque não deu para ela vir. A gente foi na delegacia, ver esse processo que eu tinha sofrido abuso. Com um senhor, ele inocente, criança. Então, para explicar mais ou menos, resumindo, fui vendido por R$150. E assim, quando eu ouvi aquilo, eu falei: não é possível, Deus. Vendido. Aí tá, fui. Já era dessa igreja há muito tempo, me desviei, mas hoje eu entendo que era necessário eu passar por tudo que eu passei, para hoje eu estar aqui testemunhando. Eu posso afirmar que Deus, lá Ele revelou. Quando eu subi o monte, falei: Deus me deu a palavra de Jonas, quando Jonas foge de seu chamado. Quando Deus o escolhe para fazer uma coisa, ele foge. Deus colocou isso na minha cabeça: eu quero você, pastor. Eu, pastor? Jamais, Senhor. Eu mesmo falava: pastor só serve para roubar dinheiro dos outros. Desse jeito. Então, Deus estava me pedindo jejum, fiz o jejum, para ir com esse encontro, para ser impactado. Deus foi ministrando, foi tudo que eu vivi antes do encontro, Deus testificou lá. Deus testificou lá. Eu conhecia só de falar, hoje eu conheço de ver. Então, eu posso dizer para vocês que eu estou vivendo o meu ano José e essa igreja está vivendo o ano José. Bom, não sei o que vocês estão passando, não sei a luta de vocês, mas Deus é contigo. Amém, aleluia. Pode ser. Sim, baixinho. Então, gente, eu tô na igreja desde quando eu era um bebezinho, cresci na igreja. E aí, às vezes, a gente acha que a gente está na igreja, a gente está com Deus, a gente está salvo. E realmente a gente entrega a nossa vida para Jesus, a gente confessa Jesus, é através dele que a gente é salvo. Só que eu estava aí, sentadinha, os 3S, sentada, salva, satisfeita. E minha vida começou a mudar assim.
muitos motivos para ser pastor. É incalculável o alcance da influência de um chamado na vida de uma pessoa. Quando eu chamei a Vitória para ser minha dupla de evangelismo, eu não imaginava o alcance disso. Quando eu acolhi o Diego no centro social, eu não imaginava o alcance disso. Quando eu ministro a cada pessoa, como vocês ouviram a Alessandra Andressa aqui ministrando, falando, a gente não imagina o alcance disso. Mas toda vida que se levanta para servir, Deus leva o alcance na eternidade. Eu fico imaginando quando nos nossos galardões, quando recebemos a recompensa de tudo o que fizemos para Deus, porque muita coisa nós ainda não sabemos. Enquanto muitos encontram razão para não ser, eu cada dia encontro mais razões para ser. Você imaginava que no século XXI uma criança é vendida por R$150? Quando eu ouço testemunhos assim, eu entendo por que eu precisei construir o centro social. Porque eu me dedico naquele lugar 4 dias na semana. 4 dias por enquanto. Quando eu fizer a casa pastoral lá, minha esposa já sabe. Eu só fico em casa sábado e domingo. Segunda a sexta será centro social. E por quê? Porque é um lugar onde, um dos lugares, não é o único, é um dos lugares onde Deus tem resgatado vidas. Ouvi isso do Diego, os irmãos não têm ideia. Eu sei como ele já chegou. Magrinho, desconfiado. Primeira semana quis ir embora. Fez as malas para ir. Sentei com ele. Aconselhei, ensinei, falei. Ele me ouviu. Desfez as malas. Tem continuado no centro social. E está aí essa obra que Deus está fazendo. Aleluia. Sabe o que eu penso? Quantas mulheres não estão precisando de um lugar como esse? Nós vamos construir. Nós ainda teremos testemunhos aqui de mulheres que Deus vai resgatar naquele lugar para a glória dele. Se você não sabe, fique sabendo. Se você sabe, saiba mais uma vez. Vale a pena servir a Deus. Eu agradeço a todos os irmãos, a equipe que trabalhou esse final de semana. Fomos uma equipe pequena e que teve que trabalhar muito. E tudo que aconteceu é a obra que Deus faz. Como eles aqui sabem, nós somos apenas aqueles que derramamos a água. A obra toda é feita pelo Pai. Vamos ficar de pé, vamos agradecer e terminar a nossa celebração. Pai.